Olá galera, meu nome é Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática e dessa feita iremos falar, no caso iremos continuar a falar a respeito do assunto radiciação, tá, envolvendo raízes. Já falamos na aula anterior ou nos vídeos anteriores. A gente falou do radical quando tinha um índice par ou um índice ímpar. E o foco dessa aula será a respeito de uma potência com um expoente fracionário. Lembrem-se que a radiciação e a potenciação são operações inversas, tá certo? Então, por isso que agora iremos tratar da potência com expoente fracionário. Então, vocês vão observar que a gente vai ter uma base e que o expoente da potência vai ser uma fração. E a gente vai ver como é que procede nessas situações, tá certo? Mas antes disso, vamos só recordar alguns elementos da radiciação. Quero recordar com vocês. O elemento aqui de dentro da raiz, tá? A gente chama de radicando. O valor que fica ao lado, no caso no lado esquerdo, na parte superior, a gente chama de índice, que é esse vermelhozinho aqui. E esse desenho a gente chama de radical, tá? Então esse desenho, que é como a gente chamava, ou como alguns consideram, que é o desenho da raiz, a gente chama de radical, tá certo? O resultado disso aqui tudo é que a gente chama de raiz, tá certo? Então, continuando, vamos continuar a nossa aula. Mas antes disso tudo, vamos só recordar quando nós tínhamos a situação de uma raiz que o índice era par e que o índice ele era ímpar, tá certo? Então, vejamos aqui, ó. Olha essas três situações aqui. A primeira situação é a raiz quarta de 16. Então veja que essa raiz quarta de 16, o índice aqui ele é o quê? Par. Então se o índice aqui ele é par, o radicando é o quê? 16. É positivo. Então nessa situação, nós teríamos a raiz quarta de 16? Sim. O que nós não teríamos era a raiz quarta de menos 16. Lembrando que quando o expoente ele é par, tá? E o radicando, que é o número de dentro, for um número negativo, não existe solução real para esse tipo de radical, tá? Quando o índice é par e o radicando, ou seja, quando o índice for um número par e o número que estiver dentro da raiz for um número negativo, nós não temos solução real para esse tipo de situação, perfeito? Então vejamos como é que ficaria aqui. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Lembrando que para a gente encontrar isso era só fatorar o 16, tá? A gente vai encontrar 2 4 vezes, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que transformando isso aqui em potência vai ficar 2 elevado a quarta. Então olha que raiz quarta de 16 tem uma raiz? Sim, porque existe um número que é elevado a esse índice aqui, que esse índice é o 4, vai dar 16. Então seria 2 elevado a 4, que dá 16, tá certo? Então a mesma situação aqui, só que aqui é aquela condição que eu acabei de falar para vocês. Essa situação aqui, nós não temos, solução real para esse tipo de situação, tá? Expoente par, número de dentro da raiz negativa, nós não temos solução real. Aí só mostrando o que eu fiz lá em cima, que 2 elevado a 4 dá esse resultado aqui. Então veja aqui, ó, não existe solução real para esse tipo de situação. Que situação? Índice par e número de dentro o que? Negativo. Perfeito? Só recordando. O próximo caso, nessa situação, existiria, Henrique? Sim. Nessa situação, expoente ímpar. Independentemente se o número que está dentro é positivo ou negativo, vai existir solução real, tá certo? Então aqui seria o que? Menos 2. Porque se eu pegar esse menos 2 e elevar ao índice 3, eu vou encontrar o valor menos 8, tá? Ó, menos 2 elevado só ao índice 3, eu vou encontrar menos 8. Então lembrem que se eu pegar esse valor e elevar esse cubo, esse 3 aqui, vai dar o resultado menos 8. Então veja como é que fica essa situação. Menos 2 elevado ao cubo vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, né? Igual a menos 8. Lembrando, a base, que nesse caso aqui é o menos 2, é ela que se repete, no caso é o menos 2 que vai se repetir. O expoente aqui é ele que vai ordenar, ele que vai fazer com que a base ela se repita, tá? Então no caso aqui,
a base menos 2 irá se repetir 3 vezes, porque o índice é 3. Se aqui fosse o 4, o menos 2 iria se repetir 4 vezes. Se fosse 10, o menos 2 iria se repetir 10 vezes e assim segue a ideia, tá? A mesma coisa aconteceria se aqui no lugar do menos 8 fosse um 8 positivo, tá certo? Valeria da mesma maneira, tá certo? E agora a gente vai para o foco, para o objetivo desta aula, desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como é que proceder quando eu tenho uma potência que o expoente ele é fracionário, tá certo? Então vamos aqui. Observa isso aqui. Eu coloquei as duas formas aqui, mas eu quero que vocês foquem para esse aqui de cima, tá certo? Depois a gente vem para esse aqui de baixo. Então observa o seguinte, ó. Deixa eu só voltar aqui para que vocês possam entender. Observa que aqui eu tenho uma potência. O que eu tenho na potência? Eu tenho dois elementos. Eu tenho a base, que é a parte que fica embaixo, e tenho o expoente, que é a parte que fica em cima. Então nesse caso a base é A e o expoente aqui é M sobre N. Isso aqui é uma fração, tá certo? Então aqui é a situação de termos uma potência com expoente fracionário. O que eu preciso entender aqui? Vamos aqui. O que eu preciso compreender aqui? Eu preciso só lembrar o que é o M, o que é o N, no caso, do expoente, e o A que eu acabei já de falar para vocês. Então vamos lá. O M no expoente, tá certo? É o numerador, preste atenção, ó. O M é numerador, é a potência do radicando. Como assim? Daqui a pouco vocês vão compreender, tá? Esse N não é o numerador do expoente? Então ele será a potência do radicando quando a gente fizer a transição da potência para a radiciação. E o N, ele é o denominador, tá? O valor de cima aqui do expoente, que é M, é numerador, e o N é denominador. O M, que é o azulzinho aqui, é o numerador e será a potência do radicando. O N, a gente chama de denominador nessa fração aqui, e é o índice do radical, tá? E só recordando, o A é o que a gente chama de base. E o que será na raiz? Será o radicando do radical. Então veja só, vamos só compreender os três elementos ali. Note que esses três elementos aqui da potência vamos fazer uma transição e ele vai ser transformado em três elementos da raiz, da radiciação, tá? Então vejamos aqui. Numerador, ele será o que na raiz? A potência do radicando. O que é a potência do radicando? O radicando é o número que está dentro da raiz. A potência será o expoente, tá? Eu coloquei potência, mas você pode colocar o expoente, tá certo? Tira isso aqui e pode colocar expoente. Deixa eu só corrigir aqui, retificar isso aqui. Ó, você tira isso aqui, é a potência não, você coloca como sendo o quê? O expoente, tá? Expoente. Ó, é o expoente, tá certo? Então deixa eu só dar uma melhorada aqui. Então isso aqui é o expoente no lugar dessa potência aqui. No lugar disso aqui, a gente coloca expoente, tá? Então no lugar disso aqui, a dica que eu passo para vocês, foi um errozinho de digitação, vocês vão considerar o que? Sendo expoente, tá? Então só recordando, quando a gente tiver a potência, que o expoente estiver fracionário, for uma fração, aí vamos focar no expoente aqui, ó. Já que é uma fração, o M, que é um numerador, esse a gente vai chamar de expoente no radicando, tá? Ó, expoente do radicando. Já o denominador, que é N, a gente vai chamar de índice do radical. Vejamos como é que fica isso aqui na prática, tá? Então, olha a primeira coisa, estou transformando essa potência aqui
em uma radiciação, em uma raiz, tá? Então note, olha a primeira informação. A base aqui, quem é? É o A. A base na potência, a gente transformou em quê? Em radicando, ou seja, no número que fica dentro da raiz. Então, na potência que eu tiver, com o expoente fracionário, a base será o número que vai ficar dentro da raiz. Então, continuando a ideia. Se a potência, a gente já viu essa ideia de A, que é a base, ser o radicando da raiz, vamos agora analisar os dois casos do m e do n, ou seja, da fração agora, quando ela é uma fração. No caso, vamos focar agora na fração. Vamos agora focar nessa fraçãozinha aqui, ó, m sobre n. Ou seja, esse numerador aqui, a gente já falou, vai ser o quê? Vai ser o expoente do radicando. Quem é o radicando aqui? A. Então quer dizer o quê? Que esse mzinho aqui, que é o numerador, ele vai ser o expoente do radicando. Então vejamos, ó. E quem será o índice? O denominador. O denominador na potência, no expoente da potência, será o índice da minha raiz. Então notem que a gente agora partiu da ideia de ter uma potência e fazer a transição, no caso da potência com o expoente fracionário, fazer a transição dela para a radiciação. Então, os três elementos que nós tínhamos na potência, nesse caso aqui, ó, com o expoente fracionário, que era o quê? Que era a base, que era o A, e a fração, que era o expoente, tá? Numerador e denominador. Então, esses três elementos agora, a gente fez a transição e encaixou também na radiciação. Vejamos alguns exemplos. Aí, observação, tá? Lembrando, esse A, ele tem que pertencer, ele pertence aos reais, tá? Reais o quê? Reais positivos, ó. Esse Rzinho aqui tá dizendo que esse A, ele pertence somente aos reais positivos, tá certo? Continuando, por que tem que ser positivo? Porque se ele for um número negativo, possivelmente nós teremos algumas condições, algumas situações que não teremos raiz. Por exemplo, se eu colocar um índice que seja par e o radicando, que é esse cara aqui de dentro, ó, ser um número negativo, eu não vou ter raiz exata, tá? Se eu não vou ter raiz exata, se eu não vou ter raiz, não tenho como transformar isso aqui em uma potência com expoente fracionário, tá certo? Então, por essa situação, nós temos que o R, no caso o A, que é o número de dentro, tem que pertencer ao quê? Aos reais positivos. Continuando a ideia, o índice aqui, ele é um número natural e ele tem que ser maior que 1. Ou seja, ele pode ser 2, ele pode ser 3, pode ser 4 e assim sucessivamente, tá? E por fim, falta o M. O M, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Ó. Esse nzinho aqui é o conjunto dos números naturais. Esse asteriscozinho aqui, ele indica que o zero, ele não faz parte desse conjunto. Então, só recapitulando. Esse n é o conjunto dos números naturais. Ó, deixa eu colocar aqui. 0, 1, 2, 3 e assim segue, tá? Se eu tiver o n com esse asterisco aqui em cima, é todo esse conjunto menos o zero. Então, 1 começa do 1, 2, 3 e assim segue, tá certo? Então, só recapitulando, o A ele tem que ser positivo, um real positivo, número real positivo. O n, que é o índicezinho aqui, ó, tem que ser um número maior que 1, ou seja, 2, 3, 4 seguindo. Esse valor aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, é um número positivo, tá certo? Lembrando que essa condição aqui, que a gente colocou, o zero ele não pode assumir, tá? O m não pode ser zero, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade, vejamos alguns exemplos. Olha aqui que nós temos 6 exemplos. Os três, a letra A, a letra B e a letra C, nós temos
uma potência. E os três outros exemplos, nós temos o que? Raízes. Então, a gente vai fazer o sentido contrário, tá? Por exemplo, na letra A, B e C, nós temos potência, que o expoente é uma fração. Então, vamos fazer a transição da potência com expoente fracionário para a radiciação. E na letra D, E e F, nós vamos fazer o sentido contrário. Vamos pegar a radiciação e transformar isso aqui em uma potência com expoente fracionário, tá? Vejamos aqui como é que fica, ó. Letra A, 7 é a base. O expoente ali é a fração 1/3. Tudo bem até aí? Então, a base é quem ali? 7. E o expoente é 1/3. Observa que o expoente ele é uma fração. Então, vamos começar. Primeiro, se a base é 7, o número que vai ficar dentro da raiz vai ser quanto? Isso, a base, que no caso é o 7. Tudo bem até aí? Continuando a ideia, agora eu tenho a fração, vou focar agora na fração, tá certo? Focando na fração, eu tenho um numerador que é 1 e tenho um denominador que é 3. Lembrando, numerador, quando a gente faz a transição, ele vai para o expoente do radicando, ou seja, vai o expoente do 7. E o denominador, que é 3, tá? Ele vai como o índice da raiz. Então, veja, ó, aqui as situações. E o índice aqui será quem? Será 3. Ó. Então, focando agora no expoente, que é a fração, o numerador ele vai para o radicando, ou seja, para o número que está dentro da raiz, como expoente, e o denominador ele vai como índice da raiz. A mesma situação acontece com todas as outras. Vejamos, letra B e letra C. Letra B. Base da potência que o expoente é fracionário é 9, então esse 9 ele é o radicando, ou seja, ele é o número dentro da raiz, então raiz de 9. Agora focando no expoente, que é uma fração, tá? Então eu vou ter o quê? Note aqui que a minha fração é 2/5, então quer dizer que esse 2 aqui, que é o numerador, ele vai servir como expoente para o radicando. Então vai ficar como 2. Tá? E esse 5 aqui ele vai servir como índice da raiz. Então vai ficar 5. Tá certo? Então notem esses dois exemplos que a gente partiu de uma potência que o expoente era fracionário e fizemos a transição para uma radiciação. A mesma coisa acontece com a letra C. Ó. A letra C. Quem é a base? 2. Quem é o expoente? Uma fração, 7 meios. 7 sobre 2. Foca na base. Quero pegar isso e fazer a transição para uma raiz. Então, a base, que é 2, vai se tornar o quê? O número de dentro da raiz, que é o radicando. Então, raiz de 2. Agora, quem será o expoente desse 2, ou seja, desse radicando? O numerador da minha fração, ou seja, o numerador do expoente, quem é? 7. Então, observa aqui o 2 foi elevado a 7. E quem será o índice? O denominador aqui, ó, vai e passa como índice. 2. Lembrando, tá? Recordando algumas coisinhas, que quando o índice da raiz for 2, não há necessidade de colocar. Vocês não vão ver raiz com índice 2. Quando vocês observarem esse tipo de raiz aqui, ó, raiz que não tem um valor escrito, visível para a gente no índice. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma raiz com índice 2. E só recapitulando, uma raiz que não aparece o valor no índice, nós sabemos que é o 2, chamamos de raiz quadrada, tá? Uma outra coisa que eu vou pedir para que vocês entendam é que ali na letra A, ó, quando nós temos 7 elevado a 1, esse 1 não precisamos colocar, ó, tá certo? Se for de 2 em diante ou outro valor, nós colocaremos, tá? Mas o número 1 não necessitamos, tá? Mas se colocar desse jeito com o número 1 também não tem problema, tá? Agora vamos ver agora o outro sentido. Esse é o sentido indo, tá? Pegar uma potência com expoente fracionário e fazer a transição dela para uma raiz.
Agora, se eu tiver uma raiz, eu também consigo pegar essa raiz e transformar em uma potência que o expoente ele é fracionário. Então, vejamos a letra D. O que eu já sei aqui? Ó, eu sei que isso aqui é índice e sei que o 5 também é índice. Eu sei que esses dois caras, eles vão fazerem parte do expoente da minha potência, tá? Mas aí eu quero que vocês foquem logo na base. A base é quem aqui? A base é o número 3 na minha potência. Se o radicando aqui é 3, é porque da minha potência, a base é quanto? 3. E agora vamos focar no expoente. Eu já sei que o expoente ele vai ser o quê? Uma fração. Ó, a gente tinha uma potência que o expoente era fracionário. A gente transformou ele em uma raiz ou uma radiciação. Aqui a gente está fazendo sentido contrário. A gente já observou que o valor que fica dentro da raiz é a base da nossa potência. E agora eu noto também que esses dois valores, eles serão o quê? Eles serão o meu expoente na forma de fração. Eu sempre gosto de dar essa dica, ó. Os números que estão aqui, gente, no índice, eles ficarão sempre embaixo no denominador do expoente. Tá? Ó, o denominador dessa potência aqui, no expoente aqui, vai ser 4. Daqui será 3 e daqui será 2. Tá? Mas vamos continuar a ideia. Ó. Então, continuando, se eu tenho a raiz quarta de 3 elevado a 5, nós temos o que? A base da minha potência, que está se referindo a essa raiz, é 3. E o expoente será o que? Coloquei a barrinha para representar a fração. Então, nota que o 4, tá? Nota que o 4, que está no índice, ele está sendo o denominador do meu expoente ali. E quem será o numerador? 5. Então, observem agora que nessas condições, nós temos o que? Raiz quarta de 3 elevado à quinta potência. O radicando, que é esse 3 dentro da raiz, ele é a base da minha potência. Observa. Eu usei as mesmas cores. Observa também que eu coloquei a barrinha para representarmos a fração. O índice, ele é o denominador, 4 e 4. E o expoente do que está dentro da raiz vai ser o numerador do meu expoente na potência, tá? Vejamos como é que fica a letra E seguindo o mesmo padrão. Tem uma raiz cúbica de 2 elevado a 4. Quero fazer a transição disso para uma potência. Essa potência ela é um expoente fracionário. Então, quem é a minha base? Quem é a base que representa, no caso da potência, que representa essa radiciação, essa raiz? Vejamos, se o número que está dentro é 2, então, da minha potência também será 2. Tá? Aí, eu já noto que a minha fração ela vai ser o quê? No caso, o meu expoente vai ser o quê? Vai ser uma fração. Então, coloca a barrinha. Quem será o denominador? O índice. O índice ali é 3, então o denominador será 3. Quem será o numerador ali? O valorzinho que está elevado ao 4. No caso, o expoente ali, que é o 4. Então, 4 terços, tá? E para a gente finalizar essa ideia, letra F. Letra F eu tenho uma raiz o quê? A letra E é uma raiz cúbica, né? Porque é 3. E a letra F, nós temos uma raiz quadrada. Observa que não tem número visível para gente. Então, voltando o caso aqui, ó. Então, quando não tem, isso quer dizer que aqui eu tenho 2, tá? Então, eu chamo de raiz quadrada. Então, vejamos como é que fica isso aqui. Quem é a base da minha potência? Para essa raiz aqui. Olha o número de dentro. 6. Então, a base da minha potência será quem? Será 6. Então, eu já sei que o expoente vai ser o quê? Vai ser uma fração. O expoente é o que fica em cima, tá? Então, coloca a barrinha. Quem será o denominador? Ora, se não apareceu o valor no índice, é porque o índice é quanto? Isso, é 2. Então, o denominador vai ser 2. E quem é o numerador? 3. Perfeito? Pronto. A ideia de potência com expoente fracionário é essa. É você ter uma potência que o expoente seja uma fração, transformar isso aqui, você tem a possibilidade de transformar em uma raiz, e você tem uma raiz e pode transformar essa raiz em uma potência, tá certo? Agora vejamos uma outra situação.
Imagina que a gente encontrasse essa situaçãozinha aqui, ó. 32 elevado a 1 quinto. Faltou colocar uma barrinha aqui, certo? Deixa eu colocá-la aqui. Ó. A 1 quinto. Mais 81 elevado a 1 quarto menos 18. Isso aqui é uma expressãozinha envolvendo potência, tá? Potência, e aí eu já noto que os expoentes eles são o quê? Todos fracionários. Para resolver isso, gente, a gente precisa transformar isso aqui em raiz, tá? Então, note que a gente vai pegar esse 32 elevado a 1 quinto e transformar isso aqui em potência. Como é que ficaria, no caso, em raiz? Como é que ficaria essa raiz? Vamos lá. Quem é a minha base aqui? 32. E essa base é o que na raiz? O que ela é na raiz? Isso. Ela é o radicando. Então, a raiz de 32. Agora eu vou focar no meu expoente. Já que é uma fração, eu preciso saber o que é esse número 1 e o que é esse número 5 aqui na raiz. Eu lembro que na fração, no expoente, o que está embaixo, que é o denominador, será o índice da raiz. Beleza? Então, o denominador, que é 5, será o índice da raiz. E quem será o expoente nessa raiz aí? O numerador. Então, ficou raiz quinta de 32 elevado a 1. Perfeito? A mesma coisa a gente pode fazer para esse outro caso aqui de 81 elevado a 1 quarto. Tá? Fazendo a mesma coisa, mas se a minha base aqui ela é 81, então quando eu fazer a transição dessa potência para uma radiciação, para uma raiz, o que vai ficar dentro da raiz é quem? A base, que é quanto aqui? Que é 81. Então, raiz de 81. Quem será o índice da raiz? O valor que está no denominador, que é esse aqui, ó. O 4. Será o 4. Esse será o índice. Ó. E quem será esse numerador aqui? Ele será o quê? Na raiz. Isso, o expoente do radicando. Está aqui, ó, o 4 e o 1. E agora, como não tem nada para ser feito por enquanto com esse menos 18, eu vou repetir ele aqui, tá certo? Lembrando no caso anterior, esse númerozinho 1 aqui, ó, a gente não precisa colocar ele. 31 elevado a 1 dá 31, 81 elevado a 1 dá 81, então vai ficar assim, ó. Tirando 1, 31 elevado a 1 dá 30, no caso 32 elevado a 1 dá 32, mais 81 elevado a 1, 81 elevado a 1 dá 81. Então, é como se eu tivesse tirado esses zerozinhos aqui, esses unzinhos aqui, tá? Aqui. E agora repetimos o menos 18. Agora, como é que a gente calcula esse negócio aqui, ó? Raiz quinta de 32 e raiz quarta de 81. Fatorando. A gente vai fatorar cada um aqui ao lado, desse lado aqui, e depois vamos colocar os valores aqui, certo? Vamos lá. Fatorando raiz quinta de 32. Primeiro pega o 32, coloca a barrinha do lado direito dele, e agora lembra que tem um processo, né? Que tem uma sequência de valores. Eu estou fazendo essa decomposição em fatores primos, e aí eu gosto de colocar eles aqui sempre para vocês lembrarem. 2, 3, 5, 7, 11 e assim segue, tá certo? Como é que procede? Eu vou testar pelo 2. Eu só vou para esse 3 aqui quando não der mais para dividir para 2. E assim segue. Só vou para o 5 quando não der mais para dividir para 3, tá? Lembrando, quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Tá? Quando ele é par. Então, nessa condição, o 32 ele é par. Então, eu já sei que ele é divisível por quanto? Por 2. Perfeito. Então, vamos lá. 32 dividido para 2. A gente faz essa divisãozinha aqui.
Aí lembrando, só uma coisinha, tá? Ó. Vou colocar aqui. Do lado esquerdo dessa barrinha preta, eu vou colocar o valor da divisão, aqui embaixo. E do lado direito eu vou colocar o valor que dá para dividir, tá certo? Então vejamos. 32 dividido para 2 dá quanto? 16. Será que esse 16 ainda dá para dividir para 2? Dá, que ele é par. Então 16 dividido para 2 dá 2. No caso, 16 dividido para 2, que dá quanto? Que dá 8. Eu noto que esse 8 também ele é par, então dá por 2. Que o resultado da divisão dá quanto? Dá 4. O 4 ainda dá por 2, então coloco o 2 lá para dividir. Então 4 dividido para o 2 dá 2. E o 2 também dá pelo próprio 2, né? Então 2 dividido para o 2, que dá quanto? Que dá 1. Observa que quando chega no 1 a gente para. E aí eu passo uma barrinha, uma retinha, e eu vou organizar essas ideias. Nota o seguinte, ó. Quantos números 2 apareceram ali, repetidos? Quantos? 5. Agora olha o expoente, o índice da raiz de 32. 5. Lembra das aulas anteriores? Então quer dizer que a raiz quinta de 32 é quanto? 2. Então vejamos, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? E então isso aqui eu posso transformar em uma potência. Quem é que se repete? O 2. Quantas vezes ele se repete? 5 vezes. Então, quem se repete é a base. Quantas vezes ele se repete? Expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Então, note que como o índice é 5, e o expoente aqui também é 5, ó, índice 5, e expoente 5, ó, índice 5 aqui, e expoente 5. Então, isso nos dá que a raiz quinta de 32, o resultado é quanto? É 2. Tá? Vou fazer as mesmas coisas para a raiz quarta de 81. Tá certo? Então, vamos lá. Pega 81, passa a barrinha do lado direito, e aí começa pelo 2. Será que dá para dividir para 2? 81 é par? Não, 81 não é par. Então, eu vou testar pelo 3. 81, como é que eu sei que é por 3? Soma os algarismos. 8 e 1. Soma eles dois. Dá quanto? Dá 9. Se o resultado dessa divisão, no caso, se o resultado dessa sominha que a gente fez dos algarismos, der para dividir para o 3, isso quer dizer que o número também, 81, também dá para 3. Então, 8 mais 1 dá 9. O 9 eu sei que dá para 3. Então, isso quer dizer o quê? Que o 81 dá para dividir por 3. Então, 81 dividido para 3 dá 27. 27 dividido dá também por 3. Olha que ele não é par, tá? Então, se eu somar o 2 com 7 dá 9. Logo, o 9 dá por 3, então o 27 também dá por 3. Então, 27 por 3 dá quanto? Dá 9. Eu sei que o 9 dá por 3. Então, 9 dividido para 3 dá 3. E o 3 eu sei também que dá pelo próprio 3. Que dá quanta divisão? 1. Chegou no 1, passa a barrinha, organiza, ó, preste atenção. Quantos 3 repetidos tem ali naquela fatoração? 4. Olha o índice da raiz de 88. 4. Então já sei que a raiz quarta de 81 é quanto? É 3. Mas veja só como é que fica, tá? Organizando as ideias aqui. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é um produto de fatores iguais. Quem é que está se repetindo? O 3. Quantas vezes? 4. Então, vai ficar 3 elevado a 4. Ou seja, quem se repete é a base. Então, 3. Quantas vezes se repete? Ou seja, 4 vezes ele se repete. Será o expoente. Perfeito? Então, olha que a gente acabou de fatorar o 81 e o 32. Tá? Acabamos de fatorar. Então, veja como é que fica agora a situação. A gente, de certa forma, já deu o resultado, né? Então, como aqui, ó, olha que a raiz quarta de 81, o índice é 4. E quando a gente fatorou, a gente encontrou o expoente
4. Então isso quer dizer que essa raiz de 81, raiz quarta de 81 é 3, e a raiz quinta de 32 é quanto? 2. Então vejamos. 2 por quê? Porque, ó, um valor, qual a raiz disso aqui? É um valor que é elevado ao índice 5, ó, um valor que é elevado ao índice 5 de 32. Quem é ele? 2, ó. Olha o índice. Esse 2 elevado a 5 vai dar 32. Então, note que o índice é igual ao expoente, tá certo? Então, a mesma coisa acontece com esse. Olha o índice que é 4 e olha o expoente que é 4. Então, 3 elevado a 4 vai dar 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3, tá? Então, veja isso aqui. O valor disso aqui, a raiz é 2 e a raiz disso aqui é 3. Então, menos 18. Então, 2 mais 3 dá 5. Repete o menos 18, tá fazendo passo a passo, tá? E agora 5 menos 18. Aí, vocês têm duas possibilidades aqui. Ou usa aquela regrinha que os sinais são diferentes, tá? Como é que fala a regrinha? Sinais diferentes, subtrai os valores e conserva o sinal do maior. Ou a gente, que aí no caso vai dar menos 13. Subtraindo 18 menos 5 dá 13. E pegando o sinal do maior valor, o maior valor é 18 e o sinal dele é menos, tá? Então vai ficar menos 13, ó. O sinal do maior é 18, então vai ficar menos 13. Uma outra maneira, gente, era não levando em consideração essa ideia, e sim levando em consideração o nosso dia a dia. Veja só, o número positivo, eu quero que vocês tenham uma ideia, coloquem em mente, que é um valor que você tem em mãos. Gravem isso na mente. O número negativo é um valor que você está devendo, tá? Então, o número positivo tem um valor em mãos. O número negativo é um valor que eu estou devendo. Então, olhem aqui que o 18 está negativo. Então, se está negativo, eu estou devendo 18, tá? O 5, ele é positivo ou negativo? Olha, não apareceu o sinal, mas ele é positivo. Então, quer dizer que só tenho 5 reais. Então, eu estou devendo mais do que eu tenho. O meu valor ele vai ficar o quê? Negativo. Vai dar para me pagar todo o valor? Não. Se eu estou devendo 18 e só tenho 5 em mãos, eu ainda vou ficar devendo, ainda vou deixar a conta no prego, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho devendo 18, só tenho 5, quando eu pago os 5, vou ficar devendo quanto ainda? 13 reais. Isso, 13 reais. Então, vai ficar menos 13, tá? Então, pessoal, isso aí foram 3 situações que a gente fez. Os 2 exemplos anteriores da para B, que era uma potência com expoente fracionário, a gente fez a transição de uma para uma raiz, e da letra D a F a gente pegou a raiz e fez a transição para uma potência. E aqui a gente viu uma expressãozinha envolvendo potência com expoente fracionário, tá certo? Veja isso aqui, dá uma pausazinha se você achar necessário, faz uma recapitulada rapidão do que foi feito aqui, e em seguida tem alguns exemplos, e agora é com vocês, tá? Agora é com vocês os próximos exemplos. Então, vocês estão nessa felicidade toda para resolver. Esse é o primeiro exemplo que vocês irão praticar o que a gente fez. Exemplo 1, determine o radical equivalente a cada potência. Então, observe que todos os exemplos aí é uma potência, que as frações, que os expoentes são todos frações, tá? Questão 2, aí já é o contrário. A questão 2, o exemplo 2, ele pede para você escrever cada radical como uma potência de expoente fracionário. Então, você vai pegar essa raiz e fazer a transição dela e transformá-la em uma potência com expoente fracionário, tá certo? O exemplo 3, deixa eu colocar aqui, vocês irão... deixa eu colocar aqui. O exemplo 3, vocês irão determinar um número correspondente a cada letra. Note que em cada um dos 3 itens aí, tem letrinhas que aí está substituindo números. Então, vocês vão ter que me dizer qual é esse número. Só lembrando, pessoal, aqui, ó, que faltou eu colocar... Esse aqui é o número 3, tá, gente? No lugar desse Azinho aqui, vocês tiram ele e coloca 3, tá? Então, notem que, ó, o primeiro caso, ele quer saber quem é o valor de A.
O segundo caso, ele quer saber o valor de B. E o terceiro caso, ele quer saber o valor de C. Tá certo? Exemplo 4. Exemplo 4, vocês irão resolver isso aqui. Tá? São expressõezinhas. Deixa eu voltar aqui. São expressõezinhas que vocês irão resolver, como o caso anterior que a gente viu. Tá certo? Então, por hoje a gente finaliza a nossa aula. Pratiquem esses exemplos, tá? Se for necessário, pause o vídeo para poder entender, ou volte o vídeo e que vocês tenham uma boa aula, tá certo? Então, valeu, até a próxima, tá, pessoal? Valeu!